Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um episódio do nosso podcast semanal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se esse é o primeiro episódio que você está assistindo ou ouvindo, dependendo da plataforma que você está, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa também, seja bem-vindo da mesma forma. Eu queria hoje, sem delongas, entrar direto no assunto que a gente tem para falar, né? Porque eu creio que Deus ele tem falado com pessoas através desse podcast, e a minha oração hoje é que ele fale também com a tua vida e com o teu coração. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, é um tema que ele é muito abrangente, então a gente vai tentar afunilar um pouco esse tema, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o tema orações intencionais, ou como fazer orações intencionais. Tá bom? Eu sei que muitas pessoas se converteram ou se convertem e muitas vezes não sabem orar, né? Nós temos uma tendência de imitar pessoas, de imitar a oração dos outros, né? E a verdade é que a oração ela é algo que agrada ao coração de Deus. E quando a gente vai ver na Bíblia, a gente vai ver Jesus, que era o próprio Filho de Deus, tirando vários momentos de oração. Se Jesus, que é o próprio Deus encarnado, o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus que se fez homem, orou, porque eu e você não oraríamos ou não necessitaríamos orar. Então eu queria iniciar esse bate-papo aqui te falando sobre a necessidade da oração, beleza? Agora, ok, talvez você já entenda a necessidade de orar, você já entenda a importância de orar, mas talvez você não saiba como orar. Né? E a primeira coisa que eu quero te falar sobre oração é que para eu ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de disciplina. E para nós brasileiros, paraenses, belenenses, eu não sei de qual cidade, estado ou país você está, mas eu sou paraense, eu sou belenense, aqui na nossa cidade nós temos uma cultura de tomar o açaí depois do almoço e deitar e descansar, né? E eu não sei de onde você é, mas eu sei que a disciplina muitas vezes é algo que pega muita gente. Né? É só você ver o número de pessoas que têm inscritas nas academias, elas pagam o ano todo, mas elas não frequentam a academia. Né? Isso porque falta muitas vezes disciplina, falta eu escolher, me alistar ou me inscrever na academia e eu ir com frequência naquele lugar fazer aquilo que eu preciso. E a oração é a mesma coisa, ou é muito parecido. Nós precisamos entender que todos os dias eu preciso ter um momento na minha agenda, um momento do meu dia, onde eu vou falar com Deus. Tá? Só que muitas vezes nós não sabemos como falar com Deus. E como eu disse logo no começo, às vezes a gente imita, às vezes a gente simplesmente vai lá e começa a falar. E hoje eu queria te dar de forma prática, cara. Hoje eu queria te falar de forma muito prática, primeiro sobre a importância de você se planejar em oração. Né? Eu costumo fazer isso quando eu vou orar, eu pego um bloco de notas e eu começo a anotar todas as minhas demandas de oração. Sejam demandas pela minha vida, sejam demandas aqui do ministério que eu lidero, seja demandas da minha família. Né? Então existem momentos que eu vou orar por mim, para mim, existem momentos que eu vou orar por alguém, para alguém. Existem momentos que eu vou interceder pela vida de outras pessoas, mas é muito importante você pegar um bloco de notas, ou o teu celular mesmo, abre o teu celular, o bloco de notas, e vai anotando as tuas demandas de oração. Sabe aquelas coisas que tem na tua vida que você não consegue vencer? Sabe aqueles pecados que você ainda não conseguiu vencer? Sabe aquelas áreas que você está num momento de luta, de guerra? Vai lá e vai anotando. Cara, eu preciso falar isso aqui com Deus. Eu preciso processar isso aqui com Deus espiritualmente. Existem momentos da nossa vida que a gente está enfrentando certas lutas, certas dificuldades que nem a gente está entendendo. Né? E é importante anotar esses momentos que nós não compreendemos ou não entendemos, anotar para que a gente possa, diante de Deus, depois colocar diante dele e conversar. Eu tenho muito essa prática de eu fazer anotações sobre aquilo que eu preciso levar para o Senhor, porque são aquelas coisas principalmente que eu entendi que eu não sou capaz de vencer, ou que eu não sou capaz de
resolver. Então eu anoto lá e falo, cara, isso aqui eu preciso levar para Deus. Ou então, cara, eu tô notando aqui em mim que eu tô com certos tipos de sentimentos que não são sentimentos que vêm de Deus. Eu tô percebendo que isso aqui não vem de Deus. Ou então eu tô percebendo que eu tô voltando para certas coisas que eu já tinha vencido no meu passado, mas eu tô querendo voltar para esse lugar. Então eu preciso orar sobre isso, eu preciso falar sobre isso com Deus. É impossível eu falar de oração ou não falar do Pai Nosso, e o Pai Nosso ele é um modelo incrível de oração. Né? O Pai Nosso, a gente vai ver Jesus ele falando várias coisas, e quem sabe no podcast parte 2 a gente destrincha a oração do Pai Nosso. E se você tem interesse desse podcast, se você estiver numa plataforma que dá para comentar, comenta aí. Se você está numa plataforma que não dá para comentar, depois você manda aí uma mensagem para a gente de alguma forma. Mas eu creio que é muito provável que a gente faça um segundo onde a gente passe pela oração do Pai Nosso, porque é muito legal. Mas hoje eu queria te ensinar um método de oração bem prático para você ir passo a passo no seu momento de oração. E o método é o ACAS. A-C-A-S. ACAS. Esse método é um método bastante simples, bastante fácil de oração, tá bom? E ele consiste em algumas áreas, em algumas coisas. Né? E a primeira é você iniciar o seu período de oração. Lembrando, você já fez o planejamento, tá? Então, antes da oração, você fez um planejamento, você anotou ali suas demandas e tudo. E quando você começar o método ACAS, o primeiro A, ele significa adoração. Então, você vai começar tirando um tempo de louvor e adoração a Deus. Tá bom? Você não vai nesse momento pedir nada, você não vai nesse momento interceder por ninguém, você não vai nesse momento fazer nada. Você só vai adorar a Deus. Você vai dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é glorioso. E você vai, nesse momento, adorar a Deus. Né? A Bíblia ela é muito incrível. E a verdade é que a Bíblia ela diz que nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos. Então, todas as vezes que eu tiro um tempo para adorar o Senhor, eu me torno mais parecido com Ele. O meu caráter se transforma num caráter mais parecido com Ele. Né? Então, a adoração a Deus ela é chave e nós precisamos preparar esse ambiente da adoração, ou melhor, esse ambiente da oração, tendo um tempo de adoração. Tá bom? E a adoração é isso, o foco da nossa atenção não vai estar sobre nós, o foco da nossa atenção vai estar no Senhor. E por que a adoração é tão importante? Porque a maioria de nós passamos grande parte do nosso dia focando em nós mesmos. E nesse é um momento em que você vai renunciar a você mesmo e você vai botar o Senhor em foco. Amém? Então você vai começar adorando. E em segundo lugar, você vai para um período e é o C, do ACAS, agora você vai para a confissão. Esse é o momento que você vai confessar os seus pecados. Esse é o momento que você vai confessar as suas dores. Esse é o momento que você vai confessar talvez as desilusões que você tem enfrentado. Talvez você vai confessar os sentimentos ruins que você está sentindo porque alguém fez algo para você e aquilo te machucou, e aquilo te chateou, e você vai confessar: Deus, eu tô com raiva do fulano, Deus. Eu tô a fim de esganar ele, cara, porque ele falou mal de mim. Eu tô a fim de esganar ele, porque ele me distratou. Né? Eu não sei, né? Mas você vai confessar agora. O segundo ponto do método ACAS é a confissão. Talvez você precise confessar pecado, talvez você precise confessar sentimentos, talvez você precise confessar pensamentos ruins que você tem tido. Esse é o momento de você processar essas coisas, confessando ao Senhor. E não é aquela confissão de Deus, tu sabes de todas as coisas, né? Então, os irmãos que tem dessa, Deus, tu já sabes, né? Tu és onisciente. Não, cara, não vem com essa migué, não vem com esse papo. Começa a dar nome para os teus pecados, cara. Sabe? Começa a dizer: Deus, ontem eu caí em masturbação e eu estou arrependido, eu quero vencer isso, eu não aguento mais. Deus, ontem eu assisti um vídeo de pornografia e eu estou viciado em pornografia. E você precisa começar a falar para Deus e confessar, cara. Sabe por quê? Porque enquanto você não confessa, enquanto você não dá nome para o seu pecado, você ainda não encarou ele de verdade. Você ainda está achando que não, isso não é um problema. Tá tudo certo, eu paro quando eu quiser, né? Já ouviu o papo daquela pessoa que tem vício em álcool, em droga? Não, a hora que eu quiser eu paro. Então, você precisa encarar de frente, confessar
é a primeira forma de você encarar o seu pecado, o seu problema, é confessando a Deus. Tá bom? Depois você procura o seu pastor, o seu discipulador, alguém que você confia, que é maduro espiritual, para confessar para alguém, que também é importante, para confessar para um homem. Tá bom? É importante. Mas esse é o segundo ponto do Akash, a confissão. Beleza? O terceiro ponto e penúltimo é a gratidão. Tá bom? Ou o agradecimento, tá? Akash, é agradecimento, tá? É o terceiro. Então, é a gratidão, é o agradecer. Tá bom? Então, Deus ele não precisa da nossa adoração e Deus também não precisa da nossa gratidão para sentir bem consigo mesmo, mas nós precisamos adorar a Deus e nós também precisamos ser gratos. Então, a gratidão ela é algo muito chave, porque quando nós expressamos a gratidão, nós mesmos estamos olhando e encarando tudo aquilo que Deus tem nos dado de bom. E eu vou te ser muito sincero, cara, todos os dias nós vamos ter motivos para reclamar e motivos para agradecer. E no momento de oração de gratidão, é o momento que você vai estar renunciando todos os pensamentos de ingratidão, ou todos os pensamentos de reclamação, né? Ou de chateação, ou de murmuração. Então, a gratidão ela vai te ajudar a você ser feliz, a você ser alegre com aquilo que você tem. Sabe? Porque para cada coisa ruim que acontece na tua vida, 10 coisas boas Deus te dá, cara. E muitas vezes a gente está botando foco nessa uma coisa ruim e a gente está esquecendo das outras 10. Tira os olhos dessa uma ruim e coloca os teus olhos naquilo que é bom e seja grato. E agradeça a Deus. Eu sempre me lembro o momento que Jesus multiplica pães e peixes, ele eleva aos céus e ele diz, Pai, obrigado. Pai, graças te dou, Senhor, pelos 5 pães e 2 peixes. Né? Era muito pouco 5 pães e 2 peixes, mas Jesus foi grato pelo pouco e por isso Deus o colocou sobre o muito. Deus não tem como nos abençoar e multiplicar aquilo que a gente tem se nós não formos gratos por aquilo que a gente já tem. Amém? Então seja grato. E o último ponto é a súplica. A súplica, Akash, né? A sigla Akash, o último é o S, que é de súplica. E a súplica é o momento que você vai fazer os pedidos, é o momento que você vai fazer também a sua intercessão. Eu conheço pessoas que dizem, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Você já viu alguém assim? Eu sempre digo, cara, você está errado. Porque quem é filho pede. Os meus filhos, Noah e Judá, eles pedem o tempo todo. Por que eles pedem o tempo todo? Porque eles são filhos. Porque eles sabem que há uma grande possibilidade deles conseguirem o que eles querem. Nem sempre eles vão conseguir. Né? Inclusive, eu tô sendo bem intencional em dizer não para eles nesse tempo, porque o Noah está com 7 anos e eu estou numa fase de gerar maturidade no Noah. Então eu não posso dar tudo para ele que ele pede. Né? Mas ele sempre me pede, porque ele sabe que ele é filho. Então o que eu quero te falar, cara, você precisa aprender a pedir. Muitas vezes a gente não sabe pedir para Deus, porque a gente não consegue ver Deus como pai. Né? E esse momento da oração é o momento de você aprender a pedir. Quem é filho, senta no colo do pai e pede. Amém? Então não vem com esse negócio de eu só agradeço, né? Eu só agradeço. Renuncia esse orgulho do teu coração. Renuncia, renuncia essas coisas e começa de fato a ser alguém que também é humilde para pedir. Né? Porque só pede quem se coloca no lugar de necessitado. Né? E muitas vezes a gente fala, não, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo que eu preciso, por isso eu só agradeço. Não, cara, tem algo que você precisa. E se você precisa de algo, então esse é um momento de súplica, de pedidos, mas também é um momento de intercessão. E aí você vai começar a interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, pelos seus líderes. Né? A Bíblia nos ensina a nós orarmos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelas figuras de autoridade que conduzem a nossa vida. Né? A Bíblia ensina que nós devemos orar uns pelos outros. Né? Esse é o momento que você vai lembrar daquele irmão da tua igreja, da tua link nas casas, da tua célula, do teu grupo pequeno. Você vai lembrar, cara, esse cara está enfrentando um tempo difícil. Poxa, fulana enfrentou agora
uma dor, perder o pai, alguém está doente, sabe, alguma coisa assim, e você começa a interceder e pedir, Pai, dá força para essa família, ajuda eles e tudo mais, é um momento de intercessão, súplicas e intercessão. Amém, gente? Esse era o último ponto do método ACAS. Eu espero que esse podcast tenha te abençoado. E eu vou parar por aqui, porque a ideia é que esses podcasts sejam curtos, práticos e diretos. E eu espero que tenha te abençoado. Se te abençoou, compartilha com alguém aí que precisa ouvir também. E até o nosso próximo episódio. Valeu!